E aí, galerinha do quinto ano, como vocês estão? Estão gostando de aprender a dividir números decimais? Vocês viram que dividir decimais não é um bicho de 7 cabeças. É muito fácil, desde que você tenha aprendido a dividir números naturais e você também saiba a tabuada, ok? Então vem comigo agora, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar fazendo divisões de decimais e resolvendo as atividades propostas. Então na página 206, no exercício 28, ele diz assim: desejando economizar, 4 amigos gastaram juntos R$ 53 comprando filmes piratas. Porém, as mídias apresentaram problemas e vieram alguns títulos não solicitados. Como consequência, os rapazes precisam dividir igualmente o prejuízo. Na letrinha A, ele pergunta para você: há algum problema em comprar produtos pirateados? E por quê? Sim, né, queridos? Há problema porque é crime. Nós não devemos compactuar com o crime. Sem contar, aí ele pergunta por quê. É uma falta de questão de ética, não é? Ele vai estar fazendo algo que vai contra os princípios. Então você dê a sua resposta, certo? Agora, na letrinha B, vamos continuar dividindo. Ele diz para você de quanto foi o prejuízo de cada um deles. Bom, se eles são em 4 amigos e eles gastaram R$ 53, vamos verificar fazendo uma divisão. Vamos lá? Então eu vou pegar 53 e eu vou dividir por 4. Lembrando que, olha, dividendo e divisor são números naturais. Perguntando quantas vezes o 4 cabe no 5. Porque 5 é maior que 4, isso quer dizer que eu posso dividir. Então vamos lá. Ele cabe uma vez. Porque não tem 5 na tabuada do 4, mas o que mais se aproxima é o 4. 1 vezes 4, 4. Para 5 faltam 1. Eu tenho no dividendo para baixar, então eu vou abaixar ao lado do resto. Coloco o 3 aqui. Agora a pergunta é: quantas vezes o 4 cabe no 13? Tem 13 na tabuada do 4? Não, mas tem o 12 que se aproxima. Então, 3 vezes 4, 12. E nós vamos subtrair. 2 para 3, falta 1. 1 para 1, 0. Se nós estivéssemos falando de números naturais, parávamos por aqui. Mas, como eu estou falando de números decimais, estou falando de dinheiro, eu vou continuar a minha divisão. Para eu continuar a minha divisão, o que é que eu tenho que fazer? Lembra? Eu vou colocar vírgula no quociente e um 0 à direita do resto. E agora eu continuo minha divisão. Quantas vezes o 4 cabe no 10? Ele cabe 2 vezes. 2 vezes 4, 8. E eu vou subtrair. 8 para 10, faltam 2. Eu não tenho ninguém, fica 0. Lembrando, queridos, que depois que eu coloquei a vírgula no quociente, eu posso acrescentar quantos zeros forem necessários no resto. Então, eu quero continuar minha divisão. Coloco 0 ao lado do resto, à direita do resto. E a pergunta é: quantas vezes o 4 cabe no 20? Tem 20 na tabuada do 4? Sim. Então, ele cabe 5 vezes. 5 vezes 4, 20. E a divisão deu exata. Então, cada amigo teve o prejuízo de R$ 13,25, ok? Divisão de números naturais com quociente decimal. E a divisão deu exata. Continuando, no exercício 29, ele diz assim, ó: Antônio e alguns amigos gastaram juntos R$ 62,80 em um restaurante. Sabendo que eles decidiram dividir as despesas igualmente, quanto cada um deverá pagar? E como você descobriu? Gente, eu não sei quem é o Antônio. Tá? Porém, eu vou contar a quantidade aqui, ó. É o Antônio mais alguns amigos. Então, eu tenho o Antônio, pode ser qualquer um deles. Então, quantas pessoas eu tenho aqui? 5 pessoas. O Antônio mais 4 amigos. Ah, professora, mas quem é o Antônio? Eu não preciso saber quem é o Antônio. Eu só sei que ele está junto com esse pessoal aqui, ok? Então, agora, nós vamos continuar dividindo. Então, eu vou dividir por quanto? Pelo Antônio e mais os seus amigos. Agora, para nós descobrirmos quanto eles gastaram, nós vamos ter que fazer uma divisão.
certo? Gente, o que nós observamos aqui? Que o meu dividendo é decimal e o meu divisor é um número natural. Então, queridos, presta bastante atenção porque aqui muda um pouquinho. Primeiro, eu vou igualar as casas decimais, certo? Então, eu coloco uma vírgula no quociente e acrescento 2 zeros. Depois que eu fiz isso, agora eu vou cortar a vírgula, tá? Eu igualei as casas decimais e agora eu tenho um outro processo. Eu corto as vírgulas. Certo? Nós cortamos as vírgulas. Isso quer dizer que eu vou dividir quem? 6.280 por 500. Certo? E tem mais um macetezinho que nós podemos fazer aqui para facilitar a nossa divisão. Quando eu tenho 0 no divisor e 0 no dividendo, eu corto a mesma quantidade de 0, tá? Então, eu vou cortar um 0 do divisor e um 0 do dividendo. E agora, eu vou perguntar, quantas vezes o 50 cabe no 62? Mas para ficar melhor para você, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Agora ficou 628 dividido por 50. Ok? E nós vamos continuar a nossa divisão. Quantas vezes o 50 cabe no 62? Ele cabe uma vez. Tá? Uma vez 0, 0. Uma vezes 5, 5. E eu vou subtrair. Não tem ninguém para tirar do 2. 5 para 6, falta 1. Tenho no dividendo, abaixo ao lado do resto. Agora a pergunta é, quantas vezes o 50 cabe no 128? Gente, lembrando que você vai fazer a tabuada dos 50, certo? Então, vamos ver se ele cabe 2 vezes? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes, porque se eu colocasse 3, 3 vezes 5 seria 15. Era maior, eu não poderia subtrair. Então, vamos ver quanto sobra aqui. 8, 2 e 0. Bom, nós vimos que eu posso continuar dividindo. Para tanto, eu coloco vírgula no quociente e 0 ao lado do resto. Aí eu pergunto quantas vezes o 50 cabe no 280. Será que ele cabe 4 vezes ou 5 vezes? Creio que 5, né? Vamos verificar? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 250. Tá? Eu não posso pôr o 6, porque 6 vezes 5 é 30, é maior. Então, 5 para 8 faltam 3. 2 para 2, 0. Quero continuar minha divisão. Então, como eu já coloquei a vírgula no quociente, eu coloco 0 no resto. E aí eu continuo a minha divisão, ok? Como que eu vou dividir? Quantas vezes cabe? 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. E a minha divisão deu exata. Então, quanto coube para cada um? Coube R$12,56. No exercício 30, diz assim, Sônia fez uma viagem aérea usando as milhas do cartão de crédito e pensou que não iria gastar mais nada. Porém, no avião descobriu que precisava comprar seu lanche. O jeito foi usar o cartão. O lanche custou R$31,50 e esse valor foi dividido em 2 parcelas. Então, na letrinha A, ela pergunta, qual foi o valor da parcela? Vamos descobrir juntos qual foi o valor? Vamos lá? Lembrando, ó, que eu tenho dividendo decimal e divisor número natural. Então, para iniciar, nós vamos igualar as casas decimais, colocando vírgula e acrescentando 2 zeros, porque são 2 casas decimais. Depois que nós fizemos isso, nós cancelamos as vírgulas, cortamos as vírgulas, aí nós vamos dividir quem? 3.150 dividido por 200.
Lembra que a professora falou que para facilitar o seu cálculo, quando eu tenho 0 no divisor e 0 no dividendo, eu posso fazer o quê? Isso mesmo, cortar a mesma quantidade de zero. Eu só tenho um zero no dividendo, então eu só posso cortar um zero do divisor. E agora eu vou dividir quem? 315 por 20. Facilita a sua divisão, certo? E agora nós vamos continuar perguntando quantas vezes o 20 cabe no 31? Ele cabe uma vez. Uma vez 0, 0, uma vezes 2, 2. E nós vamos subtrair. Sobrou 11. Temos no dividendo. Vamos baixar ao lado do resto. Quantas vezes o 20 cabe no 115? Será que ele cabe 5 vezes? Vamos verificar? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vamos subtrair. 5, 1 e 0. Não tenho mais ninguém para baixar, mas eu quero continuar minha divisão. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar vírgula no quociente e 0 à direita do resto. Quantas vezes o 20 cabe no 150? Ele cabe 7 vezes. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Certo? Vamos subtrair. Eu quero continuar minha divisão. Como eu já coloquei a vírgula no quociente, é só acrescentar um zero à direita do resto e perguntar quantas vezes o 20 cabe no 100. Eu acho que ele cabe 5 vezes. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Isso. Quanto deu para cada um? R$12,75. Como ela dividiu o lanche em 2 vezes, o valor da parcela foi de R$12,75. Na página 207, no exercício 31, vamos observar o que Ana Clara fez. Efetuou as seguintes divisões. Então, ela fez 4 divisões. Na primeira, eu tenho 12 inteiros e 6 décimos dividido por 2 décimos. Na segunda, 254 milésimos dividido por 4 centésimos. Na terceira, eu tenho número natural, número inteiro 18 dividido por 3 décimos. E na 4, eu tenho 8 décimos dividido por 2. Vamos ao que responder as perguntas. Na letra A, ele diz assim: circule a divisão que você achou mais fácil de realizar. Então, é você que vai circular aqui o que você achou mais fácil. Na B, ele diz assim: por que você considerou essa a mais simples de resolver? É você também. Agora, presta atenção e vem comigo. Com muita calma, você vai ouvir o que a professora vai explicar, depois vai pausar o vídeo e anotar no seu caderno a resposta da letra C, ok? Então, na letra C, ele fala assim: o que aconteceu de diferente entre os cálculos 1 e 2 em relação à forma de igualar as casas decimais? Lembra nos exercícios anteriores, quando a professora disse para você que quando eu não tenho a mesma quantidade de casas decimais eu preciso igualar? Então, no número 1, eu tinha a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu só cortei as casas decimais e efetuei a minha divisão, certo? No número 2, eu não tenho a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que aconteceu? Teve que igualar as casas decimais acrescentando um zero. Agora, eu fiquei com 3 casas decimais no divisor, 3 casas decimais no dividendo. Ok? Aí, nós efetuamos a divisão. Então, você vai responder que nós tivemos que, no primeiro caso, número de casas decimais iguais, cortou-se apenas a vírgula. No número 2, igualou primeiro as casas decimais para depois cancelar as vírgulas e efetuar a divisão normalmente, ok? Na letrinha D, ele diz assim: e em relação à operação 3 e 4? Bom, na operação 3, o meu dividendo é um número natural, um número inteiro, e o meu divisor é um número decimal. Então, eu vou igualar as casas do meu dividendo. Como que eu igualo as casas? Colocando vírgula e zero, e depois cortando e efetuando a divisão.
No número 4, eu igualei as casas do meu divisor. A diferença é que no número 3 o meu dividendo era natural e eu precisei igualar casas decimais com o dividendo, o divisor. No número 4, o dividendo é decimal e o divisor é natural, é inteiro. Então, precisou-se igualar as casas decimais e resolver as operações. E nós vamos continuar fazendo isso, resolvendo os exercícios, as atividades propostas no exercício 32. E agora, queridos, no segundo vídeo, que está aqui também na nossa aula de hoje, você vai primeiro, presta atenção, resolver os exercícios propostos no número 32. Tente fazer, por favor. Depois, você acessa o vídeo e confira os resultados comigo, certo? Tirando as suas dúvidas. Vamos lá?